Obrigado a todos os irmãos. Essa minha camisa aqui não é assim porque eu vim aqui, não. É porque hoje estamos celebrando 7 cultos missionários em nossa igreja. Essa é a camisa dos dirigentes do culto. Mas o pastor Purim me fez um apelo, e então eu deixei os cultos 2 e 3. Lá está pregando o pastor Fernando Brandão. E tivemos culto às 7 horas da manhã com o pastor Antônio Carlos Costa. E quem quiser, à tarde, depois do almoço, 14 horas, vai estar conosco uma procuradora da República, Luciana Gadelha, falando sobre as medidas contra a corrupção. Então você pode estar conosco às 14. E às 16 horas, não falo dos demais, que vai atrapalhar aqui, e às 16 horas, a Camila, missionária e psicóloga, vai falar sobre a Cristolândia criança. Lamentavelmente, essa é uma realidade que também tem que ser enfrentada, e a junta criou essa Cristolândia lá em Guarulhos, e a Camila, que ajudou a implantar, vai falar sobre este projeto hoje às 4 da tarde, 2 e 4. Os demais não falarei nada, porque ninguém vá lá, por favor. Eu quero, nesse contexto, falar de um projeto que estamos começando a desenvolver lá na igreja, do qual os irmãos podem participar. Um dos casais convertidos na Cristolândia, hoje atuando, é a história que hoje, parte dela, não sei como, será contada no Fantástico hoje à noite. Depois do culto aqui, é claro. Não pode começar antes, tem que avisar lá, só depois das 9, não é? E em nossa igreja temos um cineasta chamado Bonavita, que quer fazer uma ficção, um filme de ficção, né, um longa-metragem, contando a história deste casal. E ele está, nesse momento, arrecadando recursos para fazer esse filme. E um filme custa caro, um filme para ir para o cinema, é uma coisa realmente artística. Então eu vou pedir ao pessoal lá, não avisei não, um pessoal muito bom aí da técnica, tá, para colocar o meu telefone celular para 2 propósitos. Um é este: quem quiser mais informações, como poder participar. Então, se você puder colocar meu celular aí, é 98604 4120. 98604 4120. Pegou? Vamos ver. Nesse número também. Ah, o pessoal é muito bom, né? Vê se está certo. 98604 4120. Eu falei certo. Ele escreveu certo. Então deve estar certo. Nesse número também eu posso mandar por você o meu bom dia. Entre 6h30 e 7h pouca da manhã. Alguns aqui já recebem. E vocês podem, então, me solicitar. Tem que colocar o meu número no seu contato. Se você não colocar, eu mando, você não recebe. É assim que funciona, ok? Por que não por MSN ou por outro meio? Porque tem que pagar, esse é de graça. Então, por essa razão. E o pastor Purim me autorizou a falar uma outra coisa também aqui. Depois que eu comecei a pregar, não vendo mais nada. Eu estou preparando agora o Bom Dia Amigo 2016. Alguns aqui conhecem, eu trouxe aqui de outra feita. Alguns exemplares estão já esgotados desse ano. Esse ano já acabou, eu estou o ano que vem, né? Já pensando também no Bom Dia Amigo 2017, mas por enquanto estamos no 16. Já está pronto, já está em fase de produção final. E nós vamos fazer 100.000 exemplares. Não é mais um projeto do Israel ou da Igreja Batista Curuçá. Um projeto muito amplo. Eu quero fazer quanto mais exemplares. Desses vamos mandar 40.000 para o campo missionário. 10.000 para o INCA Vila Isabel. O capelão nos pediu. Então, se você acha que pode cooperar para que nós produzamos esses 100.000 exemplares, você pode me mandar aí a mensagem e eu lhe digo como você pode, então, participar.
Se você quiser comprar para sua leitura pessoal ou para dar para 10 amigos, você pode dizer o que você pretende, depois eu combino com o pastor Purim como é que a gente pode então fazer isto. Fiquei muito contente ao chegar aqui e ver que é um culto missionário, né? Porque eu estou hoje imbuído e envolvido nesta questão, e nossa igreja também, como eu disse, estou aqui assistindo o culto de lá, vou tirar agora, porque Paulo disse que o pastor Purim deve estar assistindo o culto. Eu duvido, eu espero que não. Que férias são essas? Mas a gente não consegue, não tem jeito. A gente vai e fica ligado, o que está errado, o que está certo. É um problema que nós pastores temos, né? É um defeito sem correção. Então eu fiquei muito feliz em estar aqui num dia como este, nessas circunstâncias, em que vamos então falar da missão da igreja. Em nossa igreja eu vou começar uma série de seminários agora, não vou dizer o horário, que eu não quero que ninguém daqui vá lá, porque de vez em quando nós temos que dizer aos membros de uma igreja o que é uma igreja. Então eu vou começar essa série e vou hoje então introduzir aqui com os irmãos. Lá eu vou começar em outro momento, também não vou dizer quando. Porque nós nos esquecemos o que é uma igreja. Vocês já observaram, por exemplo, que quando nós temos discussões, conflitos na igreja, tudo é porque nós esquecemos o que é a igreja. Como, por exemplo, na família, a gente esquece do que é uma família. O testemunho aqui do rapaz da Cristolândia, aquela família, ao desistir do seu menino, esqueceu o que é uma família. Nós nos esquecemos até que é o ser humano, a gente se esquece. A gente vive com uma vida tão feérica, tão agitada, que a gente esquece o que eu sou mesmo, o que é o ser humano, o que é a vida, a gente esquece. Alguém tem que nos lembrar. A gente se esquece que é família. A gente se esquece o que é a igreja. Então eu quero hoje lembrar, mais uma vez a cada um de nós, o que é uma igreja. Então eu peço a gentileza a você de abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, vou ler alguns versículos, não vou expor propriamente o texto, mas a partir dele e outros textos, lembrar o que é uma igreja. Vou só começar 1 ou 2 pontos, não temos outra possibilidade. Efésios 3, versos 2 e seguintes. Corista não tem Bíblia? Alguns, né? Alguns são crentes aqui, não é isso? Então, é só brincadeira, viu, gente? Não leva a sério, não. Tudo está na cabeça a Bíblia, né? O pastor Elcio, já falecido na nossa igreja, dizia o seguinte: se você não trouxe a Bíblia, sente do lado de um crente. Brincadeirinha. Eles ficam preocupados ou de deixar a bolsa, né? Ou de deixar as coisas. É um sofrimento. O corista sofre, né? Chega mais cedo, vai embora mais tarde e tem que ouvir bronquinha do pregador ainda. Que coisa mais feia. Então não recebo que não é para vocês, não é brincadeirinha. Então vamos lá. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Verso 4. Ao lerem isso, isto é, essa carta, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Estou lendo na Nova Versão Internacional NVI. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios, isto é, os não-judeus, são co-herdeiros com o Israel, de onde são judeus, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Verso 7
deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, eu estive agora na Turquia. A Turquia é um país relativamente grande, um país que tem de leste a oeste cerca de 2.000 quilômetros, norte e sul mais de 1.000 quilômetros. Essa é a Ásia a que o apóstolo Paulo pregou a pé. Eu e meu grupo fomos de avião e de ônibus e de navio. Ele usou um pouquinho o navio, o resto foi a pé. Não foi a cavalo, que era muito caro. Eu fiquei assombrado. A pé. Isso que ele fez. Para anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. E esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Verso 10. A intenção dessa graça era que agora, vamos ler o resto ali? Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio do qual temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Por obséquio, deixe o verso 10 aí na tela. Mensagem claríssima. A intenção desta graça, o propósito, o objetivo, a razão de ser, e que mais sinônimos pudermos criar, era que mediante a igreja, através da igreja, por intermédio da igreja, por meio do trabalho da igreja, essa graça pudesse então ser conhecida das pessoas. Para alcançar o mundo com o seu amor, Deus lançou mão de 3 recursos. O primeiro recurso foi o povo judeu. Deus não amou os judeus para que os judeus ficassem cheios de glória. Como nós somos amados por Deus. Nós somos os melhores, porque nós somos amados por Deus. Deus olhou para nós e viu a nossa bondade, nosso mérito e se agradou de nós. Não. Como às vezes nós falamos em relação a nós. Não. Deus amou o povo judeu para que o povo levasse essa graça ao mundo. Jonas não entendeu isso. E quando então Deus disse: Jonas, vá pregar aos babilônios, vá pregar aos ninivitas, ele falou: não, porque a teologia dele não cabia que o amor de Deus não fosse só para os judeus. Deus usou o povo judeu, amando-o, para que esse amor chegasse aos outros. Observem como nós somos às vezes tão judeus. Queremos que a graça de Deus seja só para nós. Estamos satisfeitos que Deus nos ama.
Por isso o povo judeu fracassou. O povo judeu não levou a graça, em outros termos, outra palavra, o amor de Deus aos outros povos. Nós, olha, como nós somos amados por Deus. Senhor, graças te damos, porque não somos como esses incréus aí, esses incrédulos aí. Nós somos amados por ti. Ó Deus, como tu és maravilhoso. Há um judeu escondido dentro de cada um de nós. Os judeus fracassaram. O segundo recurso que Deus enviou foi a cruz de Jesus, ou Jesus na cruz. Mas Jesus morreu. Não fracassou. A sua morte não foi um fracasso. Mas a sua morte pode ser um fracasso. Porque ele disse: eu então vou fundar a minha igreja. A partir da fé em Jesus Cristo, ele funda uma igreja, esse aglomerado aqui de pessoas nesse lugar, portanto, é um grupo de pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Vou fundar a minha igreja. E a palavra igreja, eclésia, quer dizer tirado de dentro para fora. Se pudéssemos fazer uma comparação, seria o seguinte: o que sai da sua casa e se reúne com outros. Ou seja, a natureza, inclusive pela etimologia da palavra de igreja, é aquela que sai. E às vezes nós nos esquecemos disto. Em nossa igreja, como aqui também, nós temos um projeto chamado Cantando Natal. Esse projeto visa cantar músicas natalinas, falar de Jesus Cristo na praça. Os irmãos fazem um outro trabalho belíssimo aqui também, como os irmãos sabem mais do que eu. Mas de vez em quando, em lugar de fazer na praça, a gente faz dentro da igreja. É mais barato, é mais cômodo, é quase tudo melhor, menos objetivo. Porque o objetivo de uma igreja é ser eclésia, ser saída, porque só assim ela testemunha. Quando eu disse que não quero nenhum irmão lá de tarde, de noite, porque o nosso negócio, desculpe usar essa expressão, e é a que eu vou dizer agora, não é falar para crente. Ah, pastor, por que você não traz aqui o cantor fulano de tal, a cantora fulano de tal? Para quê? Para encher a igreja de crente de outras igrejas? Não quer saber de crente, quer saber que não é crente. Porque a missão da igreja, claro que ela tem que educar os de dentro, confortar os de dentro, desafiar os de dentro, mas o seu objetivo é ser eclésia, é ser para fora. Quando a gente se envolve, por exemplo, nesse projeto de distribuir 100 mil devocionais, o Bom Dia Amigo, o objetivo é exatamente nós que aqui somos confortados em nossas dificuldades, aqui nós recebemos palavras de conforto, de consolo, recebemos as orações uns dos outros, e aqueles que estão não sabemos aonde, que não têm essas palavras, como serão alcançados? Isso é igreja, isso é magnífico na igreja. Um clube, por exemplo, não sei quem é membro de um clube, aqui de um clube do bairro ou de outro lugar, visa o bem-estar dos seus associados. Fazem obras visando os seus associados. E uma igreja? É claro que quem está deve estar bem sentado, confortavelmente, arzinho condicionado, telão bonito ali, couro com uniforme colorido. Mas para quê? Não é? Então,
nós temos uma tendência natural de nos acomodar. Por que a gente faz 7 cultos? Sabe o que acontece? As pessoas vêm, a maioria vem no mesmo culto que sempre vem. Como vocês sentam nos mesmos lugares, não é isso? Eu, quando era apenas membro de igreja, sentava sempre no mesmo lugar, né? No banco da frente, no segundo lugar, no segundo banco, do lado esquerdo, não é? Somos assim. Nós somos pessoas rotineiras. A rotina é boa, não é ruim, mas não pode ser um comodismo. Então, quando a gente promove 7 cultos, é o seguinte: saia um dia, pelo menos, do ano da sua rotina. Faz uma coisa diferente, é bom para a saúde, inclusive. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado, senão nosso objetivo desaparece. O nosso objetivo, talvez escandalize alguns, não é louvar a Deus. Isso não é nosso objetivo. Louvor é só um meio. Nosso objetivo é levar a multiforme sabedoria de Deus àqueles que não a ouvirão. Esse é o nosso objetivo, através da música, através do testemunho, através da palavra. Mas a palavra não é o objetivo, o louvor não é o objetivo, o testemunho não é o objetivo, são meios. Que o objetivo é que essa graça que nós cantamos com o peito inflado, e é lindíssima essa música, maravilhosa. Não posso cantar porque eu não tenho a voz aqui do Paulo, né? Então não vou fazer essa coisa, ofender os irmãos com o meu canto. Essa maravilhosa graça de Jesus, não é? Como nós cantamos também. Então, Jesus foi alguém enviado por Deus para viver como homem, embora fosse também completamente Deus. E Jesus, então, deixou os fundamentos para que a igreja surgisse. E o relato desta origem está no livro de Atos, capítulo 2. A igreja existe pelo poder do Espírito Santo. Para quê? A primeira mensagem que Pedro pregou não foi para os crentes. Varões, irmãos israelitas, vocês crucificaram o Filho de Deus. Não estamos bêbados como vocês pensam. Estavam lá fora. Porque a igreja é o meio, não é fim. A igreja é meio que Deus usa para levar adiante a multiforme sabedoria de Deus, para que se torne conhecida. De pessoas comuns, de líderes, de quem toma a decisão ou de quem é objeto da decisão. Quando nós olhamos em qualquer tempo para a nossa família, o que falta na nossa família? Sabedoria de Deus. O que falta ao nosso estado, município, estado, nação? Sabedoria. A igreja é portadora desta sabedoria. Ela não tem a sabedoria. Ela não é a sabedoria. Ela carrega, ela porta, como fosse uma camiseta. Eu não sou essa camiseta, mas eu uso uma camiseta. Eu não sou a verdade, mas eu carrego a verdade. Eu vivo uma verdade, que é Jesus Cristo. E às vezes a gente se esquece. Como eu disse, a gente se esquece do que é viver. A gente se esquece do que é uma igreja. A gente se esquece
das coisas mais essenciais. Segundo lugar, vou dizer outra coisa muito simples, como essa primeira. Nós precisamos acreditar que o Evangelho é o poder de Deus. Como vimos no filmete, quem poderia imaginar que uma pessoa que aos 12 anos começa se afundando na droga tenha recuperação? Nem a família daquele garoto acreditava. Quando olhamos, por exemplo, para a corrupção que é tão introjetada, tão intrínseca, tão intestina à vida brasileira, será que tem jeito a corrupção? Ou sempre seremos um país de corruptos e corruptores, começando dos pequenos aos mais altos, ou dos mais altos aos menores? Talvez seja a melhor sequência essa. Não, o Evangelho é bom. Ele é o poder de Deus quando ele cura uma pessoa de sua enfermidade. É verdade. O Evangelho é o poder de Deus quando ela dá sentido à vida de uma pessoa no plano individual. É verdade. O Evangelho é o poder de Deus quando ela liberta uma pessoa de um vício. É verdade. Tudo é verdade. Mas o Evangelho é o poder de Deus para o mundo em que nós vivemos. Porque só o Evangelho contém intrinsecamente a esperança, porque é a sabedoria de Deus. No livro Liderança Corajosa, Bill Hybels começa dizendo que algum tempo depois da destruição do World Trade Center, em 1 de setembro de alguns anos, ele foi lá no cenário da destruição, convidado pelo governo americano, junto com outros pastores. Ainda estava interditada a área, e ele disse o seguinte: ali ficou claro para mim que o mundo não tem esperança, porque os baluartes da cultura americana, no caso do dinheiro americano, que aquele outro Trade Center representava, foi destruído. E por muito pouco tempo, o baluarte, o símbolo do poderio americano, o Pentágono, não foi completamente destruído, porque foi só parcialmente destruído. Ou seja, não há esperança vinda de um governo, mesmo sendo ele o mais poderoso do mundo. A esperança é Jesus. E só tem uma organização que carrega essa esperança como um porta-bandeiras pelo mundo, que se chama a Igreja. O Evangelho, portanto, precisamos acreditar, é o poder de Deus. Não apenas para as questões individuais, também para elas, mas para as questões sociais. Eu vou terminar então dizendo o seguinte: o Evangelho, esse poder de Deus para a salvação. Salvação é a palavra mais ampla do que às vezes nós anunciamos. Salvação é cura, não só cura individual. Salvação é shalom, isto é, paz que Deus dá, e é não somente paz individual. Salvação é comunitária também, é vida nova para a comunidade, para a igreja, para o Estado. Por isso que o Evangelho tem que ser proclamado ao homem todo. Há uma expressão muito comum, que a nossa tarefa é ganhar almas. O que é uma alma? Aí nós pegamos também essa palavra e dizemos que alma é a dimensão das dimensões humanas, a dimensão espiritual do ser humano. Ora, nós dividimos o que é indivisível.
No céu não vai entrar alma, nem corpo, nem mente, vai entrar o ser humano. Por alguma razão, historicamente dada, nós acabamos entendendo que a nossa evangelização, que é tornar as pessoas acessíveis, anunciadas, transformadas pelo Evangelho, se dá só numa dimensão pessoal. Então, aquela pessoa, nesse caso, que se converteu, não precisa ter uma vida digna, que a sua alma já está salva. Ninguém aqui crê nisso. Mas quantas vezes nós, salvos, não vivemos de um modo digno, como diz o apóstolo Paulo, nossa salvação, vivemos de modo indigno, tanto no plano moral, quanto no plano da misericórdia. Quero dizer uma coisa muito franca aos irmãos. Naquela parábola que Jesus conta do homem quase morto, caído à beira do caminho, na estrada de Jerusalém para Jericó, 30 e poucos quilômetros, eu acho que eu seria o levita. Eu acho que eu não seria o bom samaritano. Claro que tu gosta, eu seria o bom samaritano. Mas é claro que eu seria o bom samaritano. Isso eu posso falar agora, 2000 anos depois. Mas se eu estivesse passando ali e visse um cara lá, eu diria: estou atrasado, meu. O culto vai começar. Agora não dá. Você não sabe o que é perigoso? Andar por aqui? Você vem sozinho, camarada. Para com isso. Eu daria um monte de explicações e seguiria o meu caminho. Estou sendo muito franco. Quem você seria na história? A igreja tem que ser o bom samaritano. Jesus contou essa parábola exatamente para dizer isso: seja o bom samaritano. Porque nós não somos bons samaritanos, nós somos levitas, nós somos doutores da lei, pós-doc em o que é ser igreja. Por isso estou aqui para lembrar o que é uma igreja. Uma igreja é para proclamar o Evangelho todo ao homem todo em suas necessidades espirituais, emocionais, morais, sociais, materiais. O Evangelho é para o homem todo, no sentido também de ser para toda a sociedade. E quando ela jaz no pecado, é tarefa da igreja condená-la, protestar, gritar contra a injustiça flagrante. Esse é o Deus da Bíblia. Graças a Deus, nós participamos de uma comunidade amada por Deus. Amada por Deus para amar o outro, não para amar a si mesma, para amar o outro. Por isso Paulo diz: olha, isso é para mim uma tremenda responsabilidade. É o que ele diz, não é? Quando ele afirma assim: olha, me foi dado conhecer aos homens de todas as gerações, significando então que eu sou coparticipante deste Evangelho. E ele então, no verso 2, ele fala assim: responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. A graça que nós recebemos, vamos repetir o óbvio, sem nada termos feito para receber. A graça não me alcançou porque eu sou bonzinho.
porque eu não sou bonzinho. A graça me alcançou, porque o amor de Deus se expressa na graça, contra os meus deméritos, porque méritos não os tenho, porque a graça não depende dos meus méritos, porque se dependesse, não me chegaria, e se chegasse, não seria graça. Digo isso porque a gente às vezes diz assim: Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu. Mas lá no fundo tem assim: obrigado porque eu sou um cara show, uma mulher de Deus, a tua graça então me alcançou. Tornamo-nos show, tornamo-nos mulheres de Deus depois da graça. Mas isso nos impõe, diz Paulo, uma responsabilidade. E a minha responsabilidade, e a sua responsabilidade, igrejas que somos, é anunciar o Evangelho, ou, nesses termos, a sabedoria de Deus. Vim aqui hoje então, e termino, para recordar essas coisas tão simples que a gente às vezes se esquece. E meu desejo é que você, igreja que é, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um junior de Deus, um adolescente de Deus, um adulto de Deus, um idoso de Deus, que não é um título, é alguém que recebe o encargo de ser multiformemente usada por Deus para levar essa graça. Que esse compromisso que você tantas vezes já fez se renove na sua vida e você encontre formas de a cada dia colocar em prática esta responsabilidade. Damos graças a Deus pela graça em nós e pedimos a Deus que nos capacite para levar essa graça. Deus assim nos ajude, a mim e a você, a todos nós. Vamos cantar então. Não vamos cantar nada, vamos ouvir o Edson Pascoal com essa música agora nesse instante. Descansarei. É a do Roy Morgan? Não. Isso, Roy Morgan, é isso aí. Então, essa música também fique calada no seu coração. Mas descansar para trabalhar. Né? Vamos então.
Damos-te graças a Deus pela graça de Jesus. Que maravilha nas nossas vidas. Damos-te graças pelo descanso que nos dás, pela mesma graça. E também damos-te graças pela responsabilidade que nos impões de levar essa graça a outras pessoas. Então, Pai, capacita-nos. Te rogamos em nome de Jesus.